Boa noite, pessoal. Obrigado a presença de todos aí. Tá? Mais uma quarta-feira, mais uma aula aí de modelagem. Como que foi a aula passada? Ficou alguma dúvida? Acredito que não. Tá. Hoje seria uma das nossas aulas práticas, tá? Então, eu preparei um tutorial aqui para vocês, fiz o teste, tudo certinho. A gente vai apresentar essa aula hoje, nossa aula 2.1, da sessão 2.1, e aí no final da aula eu vou passar para vocês esse tutorial, tá? Onde eu quero que vocês façam em casa e depois mostrem o resultado para mim na próxima aula. Beleza? Beleza. Professor, acho que a aula passada o senhor deixou um exercício no AVA, só que eu acabei que eu não achei lá. Então, na verdade, eu ia passar esse tutorial para vocês que eu vou passar hoje. Mas aí eu preferi passar mais essa aula, que é para agregar mais um pouco de conhecimento para vocês, e aí vocês vão fazer esse exercício. E aí eu vou disponibilizar no AVA, mas eu vou disparar no WhatsApp lá para vocês também. Ah, tudo bem, então. Obrigado. Beleza? Vamos lá. Então, falando um pouco ainda sobre a modelagem de banco de dados, né? A modelagem de dados, não sei se ficou claro para vocês ainda, já ficou claro, na verdade, o que é a modelagem de dados, mas é um processo que irá repetir de forma progressiva, começando com uma compreensão simples de um determinado problema, e logo que haja um melhor entendimento do problema a ser modelado, o nível de detalhes do modelo também irá se ampliar. Uma das fases mais cruciais no desenvolvimento de um software é justamente a elaboração de um projeto de banco de dados. Criar um banco de dados sem um estudo de forma apressada pode causar vários problemas, tais como desempenho abaixo do esperado, consultas complicadas e ainda resultados equivocados, o que impacta de forma negativa a performance do software. Então, vocês vão aprender no decorrer da carreira de vocês, no decorrer das disciplinas que vocês vão estudar aqui dentro que para você construir um software, né, você desenvolver um projeto em tecnologia, seja um software, seja um projeto de infraestrutura, é muito importante que vocês entendam exatamente aquilo que o seu cliente, né, aquilo que o seu demandante desse produto, desse software, dessa infraestrutura precisa. Tá? Então, a gente vai ter uma série de disciplinas que nós iremos estudar, como modelagem de dados, projeto de software, projeto de infraestrutura, que vai te mostrar, né, e vai te ensinar. Pessoal, só coloca no mudo aí, só para não ficar ruído, por favor. Que vai te mostrar quais são as técnicas exatas e as técnicas assim mais usadas e que trazem uma efetividade melhor para você entender o que o cliente precisa. Né? Então, precisa de um levantamento de requisitos, você entender o que o cliente precisa, qual o tipo de software que vai resolver o problema dele, e todos os softwares precisam, né, de um banco de dados. E você tem a fazer a modelagem, ou seja, o desenho desses dados, da forma que esses dados se relacionam, é crucial para que esse software funcione. Tá? Então, um modelo de dados, né? Um modelo de dados é um detalhamento dos tipos de informações que serão guardadas em um banco de dados. Para a construção de modelos de dados, usa-se uma linguagem de modelagem de dados. Essas linguagens são qualificadas conforme a forma de apresentar modelos, né, podendo ser uma linguagem textual ou uma linguagem gráfica. Tá? Então, é a base do entendimento, tá? É basicamente o algoritmo, a inteligência dessa modelagem de banco de dados que vocês precisam fazer antes, né? Seja numa linguagem textual ou uma linguagem gráfica. Utilizando os modelos de forma gráfica, né, para conseguirmos simplificar a comunicação com o usuário. É muito mais fácil o usuário ver, né, de forma gráfica para ele entender aquilo que você está apresentando, até para confirmar se é o que ele precisa. Legal? Uma receita de bolo, por exemplo, possui diversos ingredientes e com um pouco de analogia, iria perceber que os ingredientes podem ou não ser usados na receita de bolo. Então, nós temos um desenho aqui embaixo, né, onde eu tenho a receita de bolo, e ele possui diversos
ingredientes. Tá? Objetos ou eventos do mundo real podem ser modelados e transformados em entidades. Lembra que nós falamos que entidades são tabelas. São exemplos de objetos do mundo real que podem ser modelados como clientes, empresas, funcionários e produtos. Tá? Então, eu posso ter uma tabela, uma entidade de clientes, uma tabela, uma entidade de empresa, uma tabela, uma entidade de funcionário, e assim por diante. Eventos reais são ações que geram atributos e que devem ser preservados, tais como reservas, atendimentos, locação e alguns outros. Tá? Então, entendem, entidades, né, são objetos, podem ser objetos do mundo real, e ações são os atributos, tá, que vão utilizar essas entidades, né, vão relacionar esses dados e trazer algum tipo de informação. É necessário estabelecer uma sequência, tá, de atividades para guiar o processo de modelagem de dados, sendo elas análise de requisitos, tá, modelagem conceitual, modelagem lógica e modelo físico. Tá? Então, assim, análise de requisitos é o levantamento das necessidades do cliente. Todo mundo consegue visualizar e compreender o que é a análise de requisitos? Sim. Sim, positivo. Sim, tranquilo. Tá. Dentro da análise de requisitos, eu tenho algumas técnicas, tá, que não está voltada aqui para modelagem de dados, né, para a disciplina modelagem de dados, mas nós vamos ver, por exemplo, na matéria de projeto no gerenciamento de projeto de software, por exemplo, vai ter uma ou duas sessões que nós vamos falar somente de levantamento de requisitos. Então, a análise de requisitos é quando você vai entender a necessidade do cliente e existem diversas técnicas que eu posso utilizar para entender e deixar isso bem claro para os dois, porque isso faz parte do planejamento do projeto. Tá? Então, eu preciso, de certa forma, tirar tudo aquilo que o cliente precisa. Às vezes o cliente não conhece do software, o cliente não conhece do banco de dados, e eu tenho que ter a capacidade e a inteligência, né, de transformar a dor dele em um produto. E muitas vezes eu vou conseguir transformar a dor dele em um desenho parecido com esse aqui. Tá? Essa fase de análise de requisitos, em muitas empresas, é uma função, exatamente uma função, uma carreira de uma pessoa. Ele é analista de requisitos, tá? Ele está lá só para entender o que o cliente precisa e desenhar de forma conceitual, de forma num gráfico, como nós vimos aqui, a solução para depois um time de desenvolvimento ou um DBA construir o projeto. Tá? Vocês vão ver aí que existem essa carreira, chama analista de requisitos, e se a gente for usar algumas outras metodologias de projeto, como o Scrum, que eu já citei para vocês algumas vezes, lá dentro existe uma função dentro do Scrum que é chamado de Product Owner, ou PO, tá? Product Owner, traduzindo para o português, dono do produto. Esse cara é o responsável por trazer os requisitos, tá, para o time de desenvolvimento, ou o time que vai construir ali o software ou o modelo de dados. Beleza? Conseguiram entender direitinho? Ok, sim. Tá, modelo conceitual. Não contém detalhes sobre como será representado em meio físico, representa as informações no nível da realidade do que será modelado. Então, o modelo conceitual é basicamente o primeiro rascunho que você tem depois do levantamento de requisitos. Já foi lá, entendeu o que o cliente quer e já fez ali um desenho, seja de forma textual ou de forma gráfica, tá? Com aqueles balãozinhos, os quadradinhos ali interligados. Então, é um modelo conceitual que, basicamente, ele vai criar ali um protótipo, tá? O Design Thinking me ajuda muito nisso daí, que é uma metodologia de criação de protótipo, para eu mostrar para o meu cliente e entender se é isso que eu quero ou não. Depois eu tenho um modelo lógico, né, que ele descreve as estruturas que estarão contidas no banco de dados
de acordo com a abordagem da modelagem a ser utilizada. Aí, nesse caso, eu já comecei a colocar a mão na massa, já comecei a modelar meus dados e relacionar esses dados dentro do meu banco de dados. E, por fim, tá? Não quer dizer que está por último, ele não é importante, é o modelo físico. Ele descreve o detalhamento ao nível do sistema de gerenciamento de banco de dados. É o nível físico da criação dos componentes de banco de dados. Neste modelo físico, eu já estou me preocupando aí com a minha infraestrutura do meu banco de dados. Beleza? É aqui que eu vou decidir qual que é o banco de dados que eu vou usar. É um Microsoft SQL, é um Oracle, é um MySQL, é um Postgre, é um DB2. Beleza? Decidir qual eu vou usar. Tá? Qual que é a estrutura que eu preciso? Tá? Eu preciso de quantos servidores para suportar isso daí? Tá? Eu vou ter um cluster, eu vou precisar de um disaster recovery, tá? Eu vou ter um site backup. Então, eu estou falando do meio físico que vai garantir a minha disponibilidade, a minha integridade, tá? E a minha acessibilidade desse banco de dados. Obviamente, eu tenho diversas perguntas que eu vou somente responder com a ajuda do cliente, do demandante, para eu decidir qual é a minha estrutura e qual é o modelo físico que eu vou seguir. Beleza aqui? Alguma dúvida e alguma palavra que eu falei aqui para vocês? Tranquilo. Tá claro. Não, por enquanto tranquilo, Luiz. Boa. Beleza, então expliquem para mim o que é um cluster. Eu falei aqui cluster. Alguém consegue? O que? Cluster, né? Não ouvi essa palavra, não. Sempre me atrasado. Computador ativo e passivo. Beleza? Isso é um desenho de um cluster. Né? Quando eu tenho, por exemplo, 2 servidores, vamos supor que eu tenho 2 servidores de Oracle, do banco de dados Oracle, um fica ativo, outro fica passivo. Se esse que está ativo, atendendo o banco de dados, tem algum problema e desliga ou sai do ar, o que está passivo é acionado automaticamente e ele vai ali assumir toda a responsabilidade da produção. Beleza? E aí eu tenho a opção de ativo-ativo, que é os dois estão ativos, e eu consigo fazer o balanceamento de carga, né? Por exemplo, os dois são idênticos e divide a carga de processamento do meu banco de dados. Beleza? Eu falei aqui também de disaster recovery. Conseguem me explicar o que é o disaster recovery? Disaster recovery, é isso? Isso. Bom, eu não ouvi essa parte, mas provavelmente que seja algum tipo de backup, se der algum problema maior. Bom, você ouviu que estava logo, foi logo no final, aí logo em seguida você falou assim, não, tá tranquilo, eu entendi. Mas assim, disaster recovery não ouvi não. Disaster recovery é a tradução, né, em português ele significa recuperação de desastre. Então, não é um backup, tá? Porque backup, você precisa fazer um restore para ele voltar. Mas ele é como se fosse uma cópia Imagine que você tem um ambiente aqui funcionando com 2, 3 servidores de banco de dados atendendo a produção, né? Atendendo ali a demanda de trabalho do seu banco de dados e das suas aplicações. Isso está, por exemplo, em São Paulo, tá? O disaster recovery nada mais do que uma cópia de parte ou exatamente a mesma coisa que você tem ali em produção em um lugar, em um data center distante dali, de pelo menos 100 quilômetros de distância. Tá? E se alguma coisa, algum desastre acontecer naquele ambiente de produção, eu tenho uma cópia de tudo em outro lugar que automaticamente, né, ou depois após um certo tempo, ele assume a produção daquele ambiente. Então, é uma recuperação de desastre, né? O nome já fala. Se der um desastre no meu data center principal, eu tenho um reserva que vai assumir a produção do meu ambiente tecnológico. Beleza? Mas tipo, ele fica, então, trabalhando simultaneamente com o principal. Assim, para caso o principal dê algum problema, ele assume. Ele não fica trabalhando. Existem várias configurações que eu preciso fazer, tá?
que eu tenho algumas siglas, a gente pode depois falar mais sobre isso, mas eu tenho, por exemplo, RTO e RPO, que são, vamos dizer assim, delays, tá? Vamos supor, eu tenho a produção aqui funcionando, só para vocês entenderem. E a produção está ali trabalhando todo dia. Tem informação nova, tem processamento toda hora, e aí, de tempos e tempos, isso é configurado, né, de acordo com a sua solução, ele pega as informações que foram geradas desse ambiente de produção e copia para o ambiente que é o Disaster Recovery, que é o DR, né, chamado de DR. Então, é assim, vamos supor que esse tempo de cópia é feito a cada 2 dias. Tá? Estou chutando alto, 2 dias. Então, a diferença de informação que eu posso ter do meu site principal para o meu DR são 2 dias de diferença de informação. Beleza? Então, vamos supor, foi feito hoje. Aí eu só vou fazer, hoje é quarta, quinta, sexta, só vou fazer no sábado. Então, se na sexta-noite eu tive um desastre no meu ambiente de produção e eu for acionar o DR, eu vou ter 2 dias de perca de informação. Beleza? Ficou claro isso? Certo. Ficou. Tá? E, assim, tem empresas que precisam que esse tempo sejam menores. Eu tenho clientes que têm essa diferença de 10 minutos. 2 dias é muita coisa, por exemplo. Mas aí tudo requer de investimento, de link de internet, de muitas coisas aí para compor essa solução. Tá? Isso é uma coisa. Tá? A outra coisa é o seguinte: quando der o meu disaster recover, quanto tempo, né, quando aconteceu o desastre no meu site principal, quanto tempo leva para o meu site do DDR, para o meu site backup, assumir a produção? Meia hora? 1 hora? 2 horas? Então, isso é um outro tempo que precisa ser calculado para saber do cliente quanto tempo ele pode ficar sem produção. Eu tenho um cliente que esse tempo tem que ser 5 minutos, por exemplo. Vitor, esse disaster recovery, ele é obrigatório ser depende do tipo de gravação, se é storage, se é nuvem, depende da empresa? Como assim? Que tipo de obrigação? Não entendi a pergunta. Repete. Não, para você fazer vamos dizer, esse backup, né, do ambiente de produção. Geralmente é em storage ou nuvem, né? Cara, assim, na verdade, o storage ele faz parte da solução. Ele faz parte da solução porque é onde é o meu repositório de dados. Porém, existem algumas regras de mercado dependendo qual é o segmento da empresa. Tá? Por exemplo, bancos têm obrigatório ter um disaster recovery de pelo menos 150 quilômetros um do outro. E aí tem o RPO e o RTO, que são esses tempos que eu acabei de explicar para vocês aqui, e aí tem o mínimo que precisa ser seguido. Mas como é o seu disaster recovery, se é na nuvem, se é contratado um colocation, não existe uma regra para isso. O que acontece é que um colocation consegue te trazer tais benefícios, na nuvem te traz tais benefícios, você precisa ter um disaster recovery. Pode ser na nuvem, como pode ser você mesmo ser dono do seu próprio, de todos os seus data centers. Beleza? Ah, beleza, valeu. Alguém mais com dúvida? Então, pessoal, aqui eu tenho a sequência de quando eu vou construir um modelo, tá, de banco de dados. Primeiro eu tenho a minha análise de requisitos. Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Sim, tranquilo. Tá. Então, sim, estamos sim. Sim, é o slide, sim. Então eu tenho a primeira análise de requisitos, eu tenho o modelo conceitual, né, que é onde eu entendo e faço o conceito da minha base de dados, tá? O modelo lógico, onde eu imagino como vai funcionar logicamente, e obviamente o modelo lógico está totalmente linkado ao meu modelo físico. Beleza? Ficou claro aqui, conceitual, lógico e físico, pessoal? Se eu cair na prova, alguma pergunta desse conceito, tá tranquilo? Essa é a hora, pode tirar a dúvida que for, não tem problema, a gente volta. Eu não entendi o que é o modelo lógico. Muito bem. Modelo lógico.
Tá, o modelo lógico, cara, é quando você vai estruturar e entender logicamente como vai ficar o seu banco de dados, tá? Por exemplo, é onde você vai decidir qual o modelo de banco de dados. Se você vai usar o Oracle, se você vai usar o SQL, se você vai usar o PostgreSQL, qual que é o fabricante, o software de banco de dados, tá, que você vai utilizar. Dentro desse software, como é que vai funcionar? Qual vai ser o tipo de banco? Como vai ser relacionado os dados? Que tipo de ferramenta, né, a mais esse banco vai precisar te dar? Como balanceamento de carga, backup, segurança, acesso, cluster, esses tipos de coisas que o banco pode te dar. Lembra que eu expliquei para vocês que software, Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, o SGBD, é um software que vai te trazer somente a garantia da disponibilidade, da integridade e da confidencialidade dos dados. Mas quem relaciona os dados é um sistema que é desenvolvido talvez por você ou um sistema aí que é de terceiro. Conseguiu compreender? Ou a gente... Sim. Pessoal, alguém mais? Só mais uma dúvida nesse conceitual, Vitor, por favor. Desculpa interromper, colega. Fala aí. Sem problema. Modelo conceitual. Fugir. Conceitual, você pode entender ele como o primeiro rascunho depois do levantamento de requisitos. É quando você vai escrever ele de forma textual ou você vai desenhar um algoritmo, uma lógica dele ali em relação de banco de dados. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui é um modelo conceitual, tá vendo aqui, ó, receita de bolo, ingredientes. Ok. Tá? É o primeiro desenho que você faz antes de começar a fazer o modelo lógico. Alguns lugares acaba sendo uma documentação pré-projeto, entendeu? Então, em resumo, o conceitual é basicamente o meu primeiro contato com o cliente, pode-se dizer assim. Não, o primeiro contato é análise de requisitos. Análise de requisitos. O modelo conceitual é a primeira entrega, é o rascunho do que você entendeu. Por exemplo, a análise de requisitos, ele me passa tudo que eu preciso saber, e o modelo conceitual é o que eu tenho pré-pronto, assim, a base do que eu vou entregar para o cliente, é isso? É um desenho. É literalmente um desenho. Porque primeiro você precisa entender. Você não consegue. Vamos fazer um banco de dados, então vamos começar a programar aqui. Você não consegue programar se você não tiver um ponto de partida. Você precisa saber o que você vai fazer antes. Então, focando somente em um banco de dados, quando você. O programador, né, o cara que vai programar um software e precisa do banco de dados, vai chegar para você e falar: Fabrício, eu preciso aí de uma tabela de tal tamanho, com esse tipo de relacionamento, que vai me entregar tal coisa. Então, ele vai te trazer um desenho técnico e, a partir daquilo, você vai ter o conceito do banco de dados que você vai fazer. E, a partir disso, você vai para o modelo lógico e aí, dependendo como for, você vai precisar de algumas facetas aí de modelos físicos. Beleza? Beleza, tranquilo. Ok. Mais alguém? Vamos lá. Então, vamos falar um pouco da análise de requisitos, né? um pouquinho mais de detalhe. Né? Congo destaca alguns pontos importantes que devem ser considerados na análise de requisitos. O primeiro deles é abrangência. Determinar o escopo do projeto para poder determinar o que será realizado e qual processo terá necessidade de ser observado para realizar a modelagem do banco de dados. Pessoal, todo mundo sabe o que é escopo? Você chegou a comentar numa aula, mas eu não estou lembrado. Escopo é o corpo ali? É tipo uma pré-modelagem. Escopo é aquilo que você precisa fazer num projeto. Tá? Uma requisição, por exemplo. Eu preciso, por exemplo, preciso fazer um banco de dados Oracle com tantos servidores, com isso. Então, são aqueles pontos, aqueles quesitos, requisitos que você precisa entregar. É a demanda do cliente para você. Isso é o escopo. Quando vocês forem estudar mais sobre gerenciamento de projetos, tá? O primeiro item, a primeira área de conhecimento que vocês vão estudar, eu tenho certeza que vai ser gerenciamento de escopo. É aí que você vai fazer o levantamento de requisitos
para formatar o escopo do projeto, ou seja, o que você precisa entregar, tá? O que o cliente espera que você entregue. Então, é a demanda, entendeu? Esse é o escopo. Beleza? Ok. Agora temos aqui o nível de detalhamento. É definir qual o nível de detalhamento que o projeto deverá seguir. Então, isso está dentro da análise de requisitos. Na análise sempre vem um escopo ali mais macro para você. Então, na análise de requisitos, você vai discutir esse escopo e deixar claro com o cliente o que você vai entregar, o que não vai entregar, o que está fora do escopo, tá? O que são premissas. Vocês conseguem visualizar a diferença de premissas para fora do escopo? Premissa seria mais ou menos o que o cliente está solicitando? Não, isso é o mais importante? Seria o que é mais importante? Também não. Premissas, se for responder academicamente o que é premissas, é aquilo que ambas as partes entendem como verdade, tá? E é algo que a partir premissa é como é algo que está bem entendido entre os dois desde o início. Por exemplo, olha, uma premissa eu vou fazer a modelagem de banco de dados, porém licenciamento para o sistema do banco de dados é de responsabilidade do cliente, tá? Vamos fazer a modelagem de banco de dados, porém o hardware, ou seja, os servidores para suportar o banco de dados é de responsabilidade do cliente. Isso são premissas, entendeu? E tem que ficar claro no desenvolver do escopo, né, entre ambas as partes, beleza? E fora do escopo é aquilo que pode se entender que faça parte, mas você precisa deixar claro que está fora do escopo. Por exemplo, olha, vou fazer a modelagem do banco de dados, vou construir o banco de dados, tem essas premissas que nós citamos agora, mas fora do escopo está, por exemplo, o treinamento do Oracle Server. Fora do escopo está suporte durante tantos anos. Fora do escopo está qualquer outro tipo de ação em cima de sistema ou de outro banco de dados que não seja os que estão descritos no escopo. Beleza? Então, esse tipo de ação, esse tipo de informação é lá no nível de detalhamento. Beleza? Então, a premissa, assim, só para ficar claro, a premissa é basicamente definindo responsabilidades. Por exemplo, o hardware vai ser a responsabilidade do cliente, software, minha responsabilidade, mais ou menos isso. Cara, a premissa define responsabilidades. Você entende? Mas você não pode usar esse termo de definir responsabilidade. Por quê? Porque dentro do gerenciamento de um projeto, chega uma parte em escopo mais avançada que existe uma coisa chamada matriz de responsabilidade. Que tem um nome técnico que chama matriz RACI. Vocês vão ver isso no decorrer das disciplinas. RACI é a sigla RACI. Cada sigla acaba tendo uma função. O R é de responsabilidade, o A é de... Alguém está compartilhando aí. Alguém compartilhou em... Eu entrei no computador. Espera aí. Tá vendo minha apresentação? Tô. Tá, então, Tranquilo, R é de responsabilidade, A de análise, C de conhecimento e I de informação. A de aprovação, tá? Então, assim, vai chegar uma hora no escopo, na hora que você vai detalhar o escopo, que você vai dividir o escopo por atividades, tá? Atividade 1, atividade 2, atividade 3, tá? Até a última atividade, quantas atividades foram necessárias. E aí essa matriz de responsabilidade vai me dizer, na atividade 1, quem é o responsável, tá? Quem é o que aprova, quem é o que tem... precisa ser informado, por exemplo. Entendeu? Então, por isso que você não pode dizer que premissa é um que traz a responsabilidade. Premissa é aquilo que está como verdade, que é verdade antes de começar o projeto. Como, por exemplo, não estamos considerando
aquisição de hardware. Beleza? Não estamos considerando a compra de licenciamento. Mas, assim, não se preocupe com isso agora, porque isso é só para o terceiro semestre, segundo semestre, que vocês vão ter essa matéria, e aí vão entender como que funciona a gestão de projetos como um todo. Beleza? Beleza, tranquilo. Na sequência, nós temos aqui tempo para a produção do modelo. É necessário estabelecer um tempo para realizar a modelagem. Nessa fase, muitos problemas podem ser encontrados e rapidamente solucionados. Pessoal, tecnologia não é pastelaria. O cara veio para você com um escopo, você tem um tempo para levantar os requisitos, para você entender o que ele precisa, tá? Aí chega no nível de detalhamento, cara, isso muitas vezes tem 1, 2, 3, 4, 5 reuniões. Às vezes o que parece simples, se você não colocar ali no papel e literalmente desenhar aquela frase lá, tipo, não entendeu o que é que desenhe, se faz verdade isso aí. Então você precisa também ter um tempo para produzir o modelo, né? Ou seja, produzir aquilo que ele está pedindo. Não é para amanhã. Obviamente que com a experiência você vai dizer quanto tempo vai precisar para isso. E por último, recursos disponíveis. É estabelecer a quantidade de mão de obra para desenvolver o software solicitado. E quando eu falo recurso, estou falando de pessoas, DBA, gerente de projeto, estou falando de hardware, falando de sistema e tudo aquilo que envolve os recursos para eu entregar aquilo que está no escopo. Beleza? Ok. Tranquilo? Beleza, tranquilo. Show. Beleza. Então, falando do modelo conceitual, afirmam, né, Navet e Rames afirmam que o modelo conceitual é uma descrição concisa das informações que o software precisa possuir, deverá possuir, né, de acordo com seus requisitos. Podemos utilizar as linguagens textuais e as linguagens gráficas, como a gente falou, sem nos preocuparmos com as regras de modelagem por enquanto. A linguagem textual é menos utilizada por ser mais complexa, né? Só quem tem mais intimidade, mais experiência, né, consegue entender, principalmente quando tem muitas informações. E aí na figura abaixo a gente consegue ver a linguagem textuais, as entidades ator e filme, com alguns campos que caracterizam cada uma. Então eu tenho aqui... Oi? Alguém falou alguma coisa? Oi? Opa! Que foi? Pessoal, pode colocar no mudo aí um pouquinho, por favor? Tá? Então, pessoal, eu tenho aqui um desenho aqui do modelo conceitual, tá? Da linguagem textual. Ator, nome do ator, valor do cachê, data de nascimento, altura, nome do filme, data de nascimento, duração. Tá, só um minutinho, pessoal. Agora pronto. Oi, Vitor, pode continuar. Ficou claro aqui, pessoal? Tá? O modelo conceitual, tá? Eu tenho a linguagem textual e aqui embaixo eu tenho a linguagem gráfica. Conseguiu entender, Emerson, que você estava com dúvida no conceitual? Consegui sim, Vitor. Consegui. Agora tá bem claro, sim. Beleza. Modelo lógico. O modelo lógico de banco de dados é a etapa que mapeamos o conceito de modelos de entidades e relacionamentos com foco na criação do banco já. É nessa etapa, né, as entidades são transformadas em tabelas para armazenar as informações, os relacionamentos são estabelecidos, as regras são e os tipos de dados para cada campo de tabela são determinados. O modelo lógico se transforma em um modelo mais abstrato, tá? Para um modelo com mais detalhes da implementação, ou seja, mais próximo do que será de fato implementado. Nesse modelo são determinados os relacionamentos e as chaves entre as tabelas, tá? E aí eu tenho aqui já a construção do banco de dados e os seus relacionamentos, né? Filme com código, com nome e orçamento para cada um deles. Na atividade que eu vou dar para vocês fazerem em casa depois, vocês vão conseguir entender isso mais na prática, tá? E o modelo físico, né, só recapitulando, é onde é determinada a estrutura de armazenamento interno, as chaves, os diversos caminhos de acesso do base de dados. Paralelamente, as atividades de modelagem física são criados software de aplicação que irão interagir com o banco e dados implementados. É nessa fase
As regras de cada sistema de gerenciamento de banco de dados devem ser utilizadas e as regras de segurança devem ser implementadas, tais como políticas de backup e as permissões de acesso de cada usuário de banco de dados. É nessa fase, por exemplo, que, dependendo do tipo de solução e de desenho que o DBA, né, que o sistema precisa, você precisa ir interagir com outros profissionais dentro de tecnologia. Tá? Um cara de backup, um cara de sistema operacional, tá? Um especialista em rede ou de infraestrutura para montar aquilo que precisa ser servido para o seu ambiente. Beleza? Para exemplificar um projeto de banco de dados, opa, peraí que travou aqui. Vejamos o seguinte estudo de caso como demonstração da diferença entre o modelo conceitual e lógico. Uma escola do ensino fundamental bilíngue necessita de um software para o gerenciamento acadêmico. Após algumas entrevistas, o analista de sistema levantou os seguintes requisitos essenciais para o projeto. Por exemplo, um requisito que precisa ser atendido. A escola possui diversos departamentos, divididos em grandes áreas de conhecimento, como matemática, estudo de linguagem, etc. Um departamento pode oferecer diversas disciplinas, mas uma disciplina pertence somente a um departamento. É um requisito. Tá? É um requisito que você precisa colocar no banco de dados na hora de criar essas tabelas, tá? As entidades e os atributos. Um aluno somente pode estar matriculado em um único curso. Uma mesma disciplina pode constar no currículo de diversos cursos. Todo professor pertence a um departamento e poderá lecionar em diversas disciplinas. Aqui já mostra para vocês claramente, tá? Alguns pontos, alguns requisitos que foi levantado no entendimento do projeto, e isso precisa estar funcionando no projeto, funcionando no software e no banco de dados. Beleza? Não está aparecendo aqui para mim, não, Luiz. Aqui é a internet. O outro slide aí não. Pessoal, está aparecendo para vocês? Para mim, sim. Tranquilo. Sim, então também tá aparecendo. acho que é o seu aí, Emerson. Beleza. Eu também tá. O analista de sistema também fez um levantamento sobre quais informações são essenciais e deverão estar armazenadas nas entidades, gerando os seguintes atributos. Por exemplo, professores, entidade, lembra disso? Entidade, professores, ou entenda a entidade como tabela também. Então, dentro dessa tabela, eu vou precisar ter um código do professor, o nome do professor, formação, endereço e telefone. Então, para ficar algo mais visível para vocês, imagine uma tabela no Excel, onde você vai estar dando o nome daquela tabela do Excel de professores. E eu vou ter uma coluna lá de nome, aí vai ter o nome de todos os professores. Aí cada professor vai ter um código, cada professor vai ter uma formação, um endereço e um telefone. Conseguiu entender isso, pessoal? Sim. Então, professores, curso, disciplina, departamento e aluno são entidades ou tabelas. E dentro dessa tabela, para professores, eu preciso ter uma coluna de código, uma coluna de nome, uma coluna de formação, de endereço, telefone e assim por diante. A mesma coisa para o curso, disciplina, departamento e aluno. Então, no levantamento de requisitos, esses tipos de informações, por exemplo, que um departamento pode oferecer diversas disciplinas, mas uma disciplina pertence somente a um departamento, é uma regra do software, é uma regra da modelagem, e esses tipos de informações aqui de atributos e entidades que eu consigo ter para modelar. Vocês conseguem entender que se eu não tiver esse rascunho, esse escopo antes, não tem de onde eu partir, não tem de onde eu começar a modelar os meus dados. Concordam? Sim, exatamente. Sim, porque você não vai ter uma base para começar. Sim, isso aí. Agora, nesse próximo slide, mostra aqui, né, conforme os requisitos determinados pelo cliente, foi elaborado um modelo conceitual simplificado para uma apresentação. Lembrando que o objetivo é mostrar a estrutura macro do banco de dados. Então, baseado no levantamento de requisitos, eu consegui aqui construir um conceito, tá? Bem simples aqui de gráfico de como vai funcionar o meu banco de dados. Por exemplo, o aluno, ele cursa um curso X. Tá? Dentro desse curso, ele tem
disciplina tal, que quem leciona é o professor, está no departamento tal, né, e está linkado a tal curso. Beleza? Então, imaginem que cada quadrado desse representa uma entidade ou uma tabela. E o banco de dados que vai fazer essa relação entre as tabelas para me dar uma informação. Por exemplo, pega lá o aluno Fabrício. Vai mostrar lá, o aluno Fabrício, ele estuda, está aqui na primeira tabela, no curso Gestão de Tecnologia. Hoje ele está fazendo a disciplina Modelagem de Dados. E aí é uma outra tabela de disciplinas. Mas na disciplina Modelagem de Dados, quem é o professor? É o professor Victor Rocha. Qual que é o departamento dele? Ele está na Anhanguera, ali da Pserica da Serra. Beleza, pessoal? Departamento, então, basicamente seria o nome da instituição, é isso? Não, cara, isso vai diferenciar, depende do escopo que você recebeu, entendeu? Depende do escopo. O departamento aqui pode ter sido unidade. Tá. Ou eu posso simplesmente não ter a entidade de departamento. Depende do escopo. Isso aqui é do escopo que está desenhado aqui. Sim, tudo bem. Beleza? Claro aqui, pessoal? Beleza. Show. Então, aí depois disso a gente vai para um modelo lógico, né? O conceitual, vamos para o modelo lógico. No modelo lógico do estudo, no caso, pode ser analisado nessa figura abaixo aqui. Observe que novas entidades apareceram, como currículo e uma entidade chamada Professor DISC, né? Na próxima sessão, vamos ver mais sobre isso daqui. Para a criação do modelo lógico, que foi simplificado para fins didáticos. Foi utilizado aqui o Axis para facilitar a compreensão. Então, pode ver aqui, ó, eu tenho aluno, deixa eu só tirar o meu caninha daqui, eu tenho aluno, curso, currículo, professor e departamento, e disciplina. E tá vendo que cada um desses caras é uma tabela, beleza? E eu tenho os atributos aqui dentro. E, ó, pode ver que o aluno, ele só se relaciona com o curso. Já o curso relaciona com o departamento e o departamento com o professor com uma outra tabela chamada Prof. Disciplina. E aí eu tenho o currículo do curso também. E depois eu tenho lá mais uma tabela disciplina. Então, pessoal, entender essas relações e construir esse tipo de informações, isso é modelagem de dados. Alguém sabe me dizer por que dentro de cada tabela, um dos atributos tem uma chavinha do lado? Vocês estão vendo? Sim. Por exemplo, no aluno, qual que é a chavinha? Está do lado de qual atributo? Matrícula. Exatamente. Matrícula. Por que vocês acham que está em matrícula? Porque não pode ser alterado? É uma informação que não pode ser alterada? Quase isso, cara. Eu acho que é uma informação única. Exatamente. É uma informação única. Não existe duas matrículas. É única. Cada um tem uma matrícula. Então, todo banco de dados, quando vocês forem criar, toda tabela, vamos dizer assim, toda entidade, ela precisa de pelo menos uma chave primária. Essa chavinha do lado significa chave primária. Ou seja, ela é o que vai identificar todas as informações que você vai criar. É um atributo primário. Qual que é o atributo primário do aluno? A matrícula. A matrícula é única. Matrícula 1, matrícula 2, matrícula 3, matrícula 4. Beleza? O nome pode ser que repita. E-mail, endereço, código do curso, todas essas coisas, há possibilidade de repetição. Mas a matrícula não. Como no curso, na entidade curso, eu tenho a chave primária, código do curso, né? Então, eu sempre vou ter ali uma matrícula e um código. Eu sempre vou precisar de uma chave primária. Sem uma chave primária, a entidade não funciona. Conseguiu compreender isso? Sim. E, mas a questão é, como é essa chave primária, você coloca que o aluno não pode alterar aquilo ali, certo? Isso Na também verdade, encaixa... o aluno não... Isso também... Pode prosseguir. Não, falei. Eu falei, depois eu completo. Basicamente, essa chave tem como, assim, prosseguir para um e-mail, para alguma coisa que a pessoa não possa alterar ou colocar
não sei, arroba não sei, pode-se dizer? Cara, na verdade, assim, a chave primária ela não é criada por ninguém. Ela é automática. O próprio banco de dados cria ela automático. Não tem como você ir lá, é que nem um RG. Quando você registra a pessoa, o número dela é criado automático. Não tem como você escolher o número do seu RG e nem alterar. O próprio banco de dados cria essa chave primária, entendeu? E ela é sequencial. Na hora que você vai criar a entidade, você aponta dentro do banco de dados, dentro da tabela, qual é o atributo que vai ser chave primária. E aí, nesse atributo, você fala que ele vai ser numeral e de que sequência a sequência ele vai ser criada. Entendeu? Você vai entender isso. Você vai entender isso no exercício que eu vou passar para vocês. Que vocês vão criar entidades e chave primária aí na casa de vocês. Então, Vitor, cada quadradinho desse é um atributo, né? Não, cada quadrado desse é uma entidade. Então tem entidade aluno, entidade curso, entidade currículo, entidade professor, tal. E cada item dentro da entidade é um atributo. Ah, beleza. Estava essa confusão, tranquilo. Beleza? Então, e a última etapa já é o modelo físico, como a gente falou. Tá? E aí depende de cada sistema de banco de dados, e somente para termos uma ideia, por exemplo, a gente tem uma ideia, ali embaixo eu tenho um comando de SQL para criação da entidade departamento. Olha, eu tenho um comando, create table, estão vendo? Departamento. Então eu estou falando no SQL que eu vou criar a entidade departamento. E coloquei dentro do departamento, eu estou criando aqui 2 atributos. O primeiro é o código DEP, é o nome que eu dei. Eu estou dizendo que ele é um inteiro e ela é uma primary key. Tá vendo? Primary key, not full. É um comando que eu estou dizendo que ela vai ser a chave primária, o atributo chave primária da minha tabela. E depois eu estou criando ali um atributo de varchar de 150 chamado departamento. Esse varchar, eu estou dizendo que é um atributo que vai ser variáveis de caracteres diferentes, ou seja, nome, número e caractere especial, e vai suportar até 150 caracteres. Então é um comando que eu estou dando em SQL, tá? Para criar essa tabela. Beleza, pessoal? Beleza, ele é um comando dentro do SQL, né? Sim, entenda, banco de dados é uma programação, é um tipo de programação. Tá? O SQL é um comando dado dentro do programa que vai gerar o resultado. Isso daí ele vai criar uma tabela para você, ele não vai gerar resultado ainda. Você está modelando, você está criando as tabelas ainda. Você está programando o seu banco de dados, entendeu? Lembra assim, sim. O DBA e o banco de dados, ele cria a base de dados, ou ele cria ali a base o lugar que vai ser a base de dados. Quem vai alimentar essas tabelas vão ser softwares, vão ser programas, aplicativos que vai estar em relacionamento com o banco de dados. Beleza? Certo. Não quer dizer que assim, chegou um aluno novo, então chama o DBA vai lá e vai inserir o nome do aluno dentro da tabela. Não, não é isso. Chegou o aluno novo, a recepcionista, a vendedora vai lá e vai cadastrar no sistema o aluno novo. Assim que ela cadastra no sistema, o sistema vem no banco de dados e preenche essa tabela, ou essa entidade. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, ficou dúvidas aqui? Ignore o seção 1.1 que está errado, mas ficou dúvidas aqui? Não, pelo menos para mim ficou bem claro aí. Não, dependendo, sei. Legal. Eu vou mandar para vocês aí no WhatsApp e também lá no AVA um tutorial. Deixa eu ver se ele está aqui, só para eu mostrar para vocês. Só um minutinho. Peraí que eu vou abrir ele aqui.
Estão vendo aí? Sim. Uhum. Eu vou mandar um PDF para vocês aqui que vocês vão criar, inserir e vão exibir aí, né, alguns bancos de dados. Tá? Então aqui tem passo a passo, tá? Explicando como vocês fazem, o que é cada programa. A gente vai usar um programa web que chama PHP MyAdmin. Tá? Vocês vão usar alguns comandos de PHP e o MySQL. Então aqui está um resumo do que a gente já aprendeu, só para não ficar fora. E aqui o que nós acabamos de ver aqui, um modelo conceitual aqui, tá? Então, estamos explicando o que é tudo isso e depois vem para o tutorial. E aqui, cara, tá passo a passo que vocês vão fazer, o link, como vai estar a tela. Eu fui lá, cortei e colei aqui para vocês verem, tá? Como vocês vão construir, tá? O que vai ser aparecido, o que vai aparecer para vocês, tal, tudo mais. Tem passo a passo para vocês construir uma tabela num banco de dados. Nós estamos num banco de dados, tá? Chamado MySQL, tá? E aí aqui eu tenho algumas instruções, né? Falando para vocês o que são o varchar, por exemplo, um inteiro, uma primary key e tudo mais. E aqui tudo que vocês vão criar, beleza? E aí como vai ficar, tá? E aqui no final tem o extra. Isso aqui que é o bacana que eu quero que vocês façam, mas façam para ter exatidão, para vocês ficarem aí cansados de tentar até acertar, tá? E aí eu tenho para vocês salvarem no computador de vocês, criarem, tá? Criar um código em PHP. Não sei se você já tem a experiência em PHP, mas está o código exatamente como ele vai funcionar, tá? E aqui vocês vão criar tanto um programa web, tá? Quanto a tabela para inserir os dados dentro dessa tabela aqui que vocês criaram. Beleza? Beleza. Então é isso aí. Eu vou mandar isso para vocês. E aí qualquer dúvidas vocês me falam, mas aí para a semana que vem a gente vê. Quem conseguir fazer funcionar, manda uns prints para mim. Ah, professor, vale nota? Não, não vale nota. É para vocês testarem conhecimento e aprenderem mais sobre isso, tá? Ok. Eu estou finalizando a gravação aqui. Aqueles que estiver vendo essa aula aí via gravação, estou à disposição caso tenha algum tipo de dúvida, tá?